O nosso muito boa noite aos amigos e às amigas que nos acompanham aqui carinhosamente aos sábados ou assistindo ao episódio posteriormente do nosso estudo semanal Conhecendo Nosso Lar. É um prazer imenso estarmos juntos para mais um estudo. Na noite de hoje, vamos nos dedicar, portanto, ao capítulo 36, intitulado O Sonho. Esperamos que todos estejam bem, na medida do possível, superando os nossos desafios, sejam eles de qualquer natureza, financeira, espiritual, familiar, mas esperamos, acima de tudo, que o estudo dessa obra possa estar fornecendo a todos vocês que nós temos o prazer de aprendermos juntos e também, a mim, possa estar fornecendo a nós a oportunidade de crescermos juntos, de ampliarmos as nossas ações de crescimento espiritual e de espiritualidade a partir do que André Luiz nos traz. Então vamos para o nosso capítulo, que é um capítulo, eu diria, um tanto quanto curioso, para o qual nós não vamos conseguir dar todas as respostas no sentido de certeza, pela própria limitação do conhecimento que o encarnado tem sobre alguns aspectos da vida no mundo espiritual, mas o mais importante, a partir do relato de André Luiz, vamos conseguir retirar precioso material para reflexão, principalmente sempre, e esse será sempre o nosso maior objetivo, no campo da nossa vivência moral do Evangelho de Jesus, dos postulados espíritas. Então, nesse capítulo, André Luiz vai narrar uma experiência um tanto quanto interessante, que ele vai intitular de O Sonho. A partir daí, eu não preciso nem dizer, já pinta uma pergunta. Marcelo, espíritos desencarnados descansam, dormem, sonham, mais ainda, sonham. Essa questão vai ser fruto do primeiro momento da nossa análise. No segundo momento, quando aí do desenrolar de uma conversa de André Luiz com a sua mãe neste sonho, nós vamos ter a oportunidade de falar mais uma vez, sem sermos repetitivos, porque são ângulos diferentes de um mesmo ponto, sobre a questão da importância do trabalho. Particularmente, eu estou plenamente convencido de que uma das maiores lições desta obra, se não talvez a maior, é da necessidade do espírito que progride trabalhar. Então, vamos juntos aí retirar o máximo de aprendizado que nós pudermos. Passadas algumas frases iniciais do capítulo, em que todos se felicitam ali com o desempenho de André Luiz, vejam que nós estamos a mais ou menos 9 ou 10 capítulos no mesmo contexto. O começo do trabalho de André Luiz ali no Ministério de Regeneração, aonde ele vai atender aqueles que chegam do umbral. Então, não por acaso, eu acabava de dizer, essa obra tem muitas reflexões acerca do trabalho. A obra tem 50 capítulos. 10 desses capítulos se passam nesse contexto em que André Luiz começa os seus trabalhos. Então, passadas as primeiras linhas,
em que André Luiz vai receber ali as felicitações pelo que tem produzido, pelos seus esforços, pelas suas conquistas no que tange ao trabalho que ele começou a desempenhar. Ele vai ser convidado a repousar, porque já está aí muitas horas, né, de plantão atendendo aos espíritos que estão ali naquela ala especial. Então, lá pelas tantas, narra-nos André Luiz: nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobia pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação. Então, a mãe de Lísias convida André Luiz para ir descansar em casa, na casa dela, mas Tobias, que é o coordenador ali daquele setor, convida Lísias a repousar num apartamento, segundo André Luiz mesmo narra, ao lado das câmaras de retificação, e aconselha a ele algum descanso. De fato, prossegue André, sentia grande necessidade de sono, ou do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Vejam o padrão mental desse novo André Luiz. Ele não reclama do volume de trabalho, ele vai repousar e reza, ora agradecendo a oportunidade do trabalho. A proveitosa fadiga, que ele coloca aí entre aspas, dos que cumprem o dever, não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Ou seja, logo ele começou a repousar. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Saltam mais alguns trechos e André nos narra: decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então vamos lá, gente. Até aqui, de novo. Passado uma rotina pesadíssima de trabalho, André Luiz foi recomendado para repousar. Ficou num quarto ao lado das câmaras de retificação, adormeceu, entre aspas, e começou a ser transportado para uma região. Teve sensações de leveza, e ele mesmo diz que teve a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Chegando num porto, encontra aí a sua mãe. Mais à frente, ele vai dizer assim: fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Então imaginem o que é um local onde as flores têm a propriedade de reter a luz. O sonho não era propriamente
qual se verifica na Terra. E aqui começa a importância dos detalhes. André Luiz chama isso de sonho, mas deixa claro que ele não era propriamente qual se verifica na Terra. Quando nós formos trazer aqui a contribuição do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o corpo físico nosso de encarnados, ele é absurdamente denso, ele é muito denso, a matéria é muito pesada. Então, quando a gente deixa o corpo físico pelo desprendimento do espírito no sono e voltamos, muitas vezes nós temos a memória, as impressões das experiências vividas no desprendimento do sono apagadas. Então, o primeiro detalhe que André vai dizer: o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Qual a diferença? Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. E aí fica clara aqui a diferença do sonho do encarnado para o sonho que André nos relata. Ele estava muito mais lúcido, absolutamente consciente de tudo que estava acontecendo. Tinha noção clara de que tinha deixado o que ele chama de veículo inferior, que é aqui uma nomenclatura bastante difícil da gente guardar uma certeza, deixar esse veículo inferior em nosso lar e partir para essas regiões. A partir daqui, meus amigos, nós podemos ter várias hipóteses e apenas hipóteses. Primeira hipótese, André Luiz, numa obra mais à frente, vai se referir ao conceito de corpo mental, que é como se fosse um envoltório bem sutil, sutilíssimo do espírito antes do perispírito, que é o corpo espiritual. Então a primeira hipótese é André Luiz, espírito, envolto pelo corpo mental, se desdobra do seu perispírito e vai até essa região onde a mãe se encontra. Segunda hipótese, há um desdobramento puramente mental para que André Luiz possa ter essa experiência. Não há nada de 100% preciso sobre essas hipóteses, é muito importante eu destacar isso. O próprio André Luiz, quando nos fala de corpo mental, em obras mais à frente, diz que a carência de informações e de termos na Terra que tornem possíveis as explicações mais detalhadas a respeito desse fenômeno. Então, fiquemos com essas duas hipóteses. Fato é que os espíritos desencarnados têm necessidade de repousar e, muito provavelmente, a quantidade de repouso e o tipo de repouso varia conforme os espíritos vão ascendendo na escala evolutiva, pelo mesmo motivo que nós já vimos com relação à alimentação, pelo mesmo motivo que nós já vimos com relação a transporte. Quanto mais desmaterializado, menos similar vão ser os hábitos desses espíritos com relação aos nossos encarnados.
Então, duas hipóteses que nós colocamos aqui. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o objetivo não só do estudo de uma obra como o Nosso Lar ou de um estudo espírita, não é nós ficarmos aí debatendo, muitas vezes entrando em conflito por questões das quais nós não podemos ter certeza. É muito mais interessante nós focarmos a análise em pontos que vão impactar na nossa vida de encarnados e deixarmos o exercício de pesquisa científica dentro daquilo que nos cabe na nossa condição, no nosso grau evolutivo. Então nós não vamos aqui fazer uma pesquisa aprofundada sobre essa questão do sono. O que nós podemos guardar como certeza? Primeiro, os espíritos repousam, há uma necessidade de repouso ou de menor atividade. Portanto, lembremos, André Luiz não tem um grau evolutivo superior, ele está passando por um processo de adequação ao trabalho. Os seus hábitos são muito próximos ainda aos dos encarnados. Provavelmente, não que seja uma necessidade física, porque André não tem um corpo físico, mas provavelmente aí resquício dos hábitos dos encarnados dentro daquilo que o espírito compõe enquanto realidade e a necessidade da diminuição de uma atividade no campo mental, que no caso de André reflete-se como se fosse através de um sono. E isso nós temos certeza, os espíritos têm necessidade de repouso. O tipo de repouso pode variar de acordo com o grau evolutivo desses espíritos e a quantidade de repouso. Lembrem que o ritmo de trabalho do governador, por exemplo, da colônia, é intenso. Segundo ponto que nós podemos ter certeza, há a possibilidade de um desdobramento ou da mente ou de um corpo mental com relação ao perispírito, que é o veículo do espírito, enfim. Há a possibilidade de um desdobramento desses espíritos desencarnados para que eles possam visitar esferas superiores ao nosso lar. Isso também nós podemos ter certeza pelo relato aqui de André. Agora, a sutileza desse fenômeno, os conceitos que nós podemos utilizar, aí nós precisaríamos de uma pesquisa muito detalhada que foge do escopo do nosso estudo. Então, prossigamos e fiquemos, por enquanto, com essas duas certezas. Prossegue André. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Vamos dar uma pausa aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do sono e dos sonhos, não somente para os desencarnados, como para nós encarnados, porque nós trazemos desdobramentos para a nossa reflexão baseado no caso que André nos relata. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Vejam que pergunta interessante. Durante o sono, a nossa alma descansa junto com o corpo? Ou como, desculpem, o corpo? A alma repousa como o corpo? Os espíritos respondem de forma assertiva: não, o espírito jamais está inativo. Então, eu não sou o corpo, eu sou espírito. Quando o corpo repousa, a alma deixa o veículo físico e prossegue em atividade. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo
e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aqui tem um fenômeno similar ao que André está nos narrando. O corpo do encarnado repousa, o espírito deixa o veículo físico material e entra em contato com outros espíritos de natureza superior ou inferior. Depende de quê? Depende dos nossos hábitos enquanto espíritos imortais. E aqui é uma reflexão muito importante. Marcelo, como eu sei em que tipo de companhias eu estou quando durmo? Avalie as tuas tendências. Avalie os teus maus pendores e a construção dos bons hábitos que você já é capaz de fazer. Porque o tipo de conteúdo que nós consumimos enquanto encarnados, na TV, na música, nos filmes, nos livros e a forma como nós nos comportamos, o tipo de sentimento que nós alimentamos, fala da nossa natureza momentânea, do nosso estágio evolutivo em que nós estamos vinculados nesse ponto da nossa evolução. Então, se enquanto eu estou no estado de vigília no corpo, eu consumo conteúdos de violência e me comporto de forma agressiva, nem sequer combatendo esses maus pendores, não desejando combatê-los, até desejando vivenciá-los ou justificando-os, quando eu deixo o corpo, eu vou ter companhias que são afins ao meu tipo de comportamento. No mesmo passo, se eu me alimento de bons filmes, bons livros, boa música, boas informações, se eu busco superar as minhas limitações, viver de uma forma equilibrada, ter companhias salutares, quando eu deixo o corpo, eu vou simplesmente continuar esse padrão. Por quê, gente? Porque dormir não muda ninguém. Morrer não muda, que dirá dormir. Na sequência dessas perguntas, que nós não trouxemos todas, aqui do Livro dos Espíritos, 401 em diante, os espíritos vão usar essa metáfora do sono. É como se nós, entre aspas, morrêssemos todos os dias. Então, se eu quero deixar o corpo e ter boas companhias, eu preciso ver o que eu estou fazendo quando estou no corpo. Quais as minhas atividades, os meus pensamentos, os meus sentimentos? Porque nós não podemos ser arrastados compulsoriamente para fazer o bem. Já imaginaram? Agora você vai ser arrastado contra a tua vontade para ir para uma colônia espiritual estudar. Se eu não tenho interesse nem tempo de estudar aqui, quando deixo o corpo, isso não vai ser interessante para mim. Da mesma forma aqui para André, ele está alcançando um padrão de sintonia mental, vinculado na prece e no trabalho, que possibilita ele, durante o repouso, visitar instâncias superiores. Então, se nós desejamos o mesmo, basta vivermos como espíritos 24 horas por dia, conscientes de que somos espíritos, conscientes da nossa condição, conscientes do esforço que precisamos empregar para superar as nossas limitações,
deixando o corpo pelo sono, vamos simplesmente em busca daquilo que nos apraz. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Vou repetir a pergunta. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Faculdades no sentido de possibilidades de percepção, por exemplo. Lembra-se do passado, olha só, e algumas vezes prevê o futuro. Percepção, memória, sensações relativas ao espírito são ampliadas quando nós deixamos o corpo físico quando dormimos. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Olha que coisa fabulosa! Nós podemos ir para outros orbes quando nos desprendemos pelo sono. Frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, primeiro aspecto com relação aos sonhos. Eles podem ser vivências do espírito quando este está desdobrado. Aquilo que eu sonhei pode ser uma vivência que eu trago uma recordação ainda que imprecisa de quando eu estive desdobrado. Ou de coisas que eu vou viver e pela lucidez do espírito eu trago também a lembrança. Os espíritos vão fazer uma ressalva numa questão que nós não colocamos aqui, mas é importante nós trazermos. Nem todo sonho relativo a acontecimentos que não aconteceram ainda vai se concretizar. Por quê? Porque os espíritos dizem que as nossas preocupações de ordem material muitas vezes também vazam para os nossos sonhos. Então nem sempre é uma premonição. Às vezes é algo que você, na condição de encarnado, se preocupa que possa acontecer e isso vai comparecer no teu sonho. Como se fosse uma premonição, quando na verdade não é. Ok? Seguindo, os sonhos são efeito da emancipação da alma que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. Segundo elemento do sonho, pode ser uma lembrança de vidas anteriores. Primeiro, vivência deste momento atual, melhor dizendo, que nós temos enquanto estamos desdobrados do corpo, vivências no mundo espiritual. Segundo, lembranças de vidas anteriores.
as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que se nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, nós temos vários elementos que compõem isso que nós chamamos de sonho. Pode ser uma vivência no mundo espiritual que nós lembramos, mesmo que de forma confusa. Pode ser uma lembrança de vidas passadas, entendendo que a vivência no mundo espiritual pode ser uma antevisão de algo que vai acontecer no futuro, lembrança de vidas passadas. Aqui na vivência espiritual nós podemos dar exemplo de um parente que já desencarnou que nós encontramos, ou a visita a um lugar que nós não conhecíamos e trazemos isso à memória. Terceiro, podem ser simples influências das informações e preocupações do encarnado que se refletem no seu conteúdo onírico, ou seja, no seu sonho. O que os espíritos nos dizem, de forma muito interessante, é que esses conteúdos eles se misturam, olha só. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, às vezes, se mistura uma preocupação do encarnado com uma vivência espiritual, mais raramente uma lembrança de vidas anteriores. E o sonho ganha essa característica de fantástico ou surreal. Só a doutrina espírita para dar uma explicação tão concisa, tão fundamentada quanto esta, nos trazendo aí a ideia da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, da multiplicidade das existências. Então, os nossos sonhos, meus amigos, eles podem ser uma composição de todos esses conteúdos. Nós não devemos nos deter até a exaustão na interpretação de sonhos. Mais importante é nós percebermos que, se esse sonho não nos veio claramente à memória, e é uma lembrança que nós gostaríamos de ter, como nós vamos ver aqui na resposta da pergunta 403, a memória espiritual vai nos trazer essa informação sob outra forma, por exemplo, de sentimento, quando for a hora apropriada. Então, na 403, pergunta-se aos espíritos, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E eles respondem, naquilo que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. E aqui tem uma interseção interessante com o relato de André Luiz. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu,
porque a este não chegam por intermédio dos órgãos corporais. Diferentemente de André, que está desencarnado e que tem o veículo físico perispiritual ali muito menos denso do que um corpo físico material, nós dificilmente guardamos a lucidez, os detalhes dos nossos sonhos. Porque quando voltamos para o corpo físico, devido à forma grosseira do nosso corpo, essas memórias são apagadas, porque ao corpo, não chegam por intermédio dos órgãos corporais. Qual é a diferença, então, do sonho do espírito desencarnado, no caso de André? Como ele mesmo nos disse, esse sonho é muito mais lúcido, consciente. Ele tinha plena consciência do que estava vivendo. É como se fosse uma plena vivência. Essa é a diferença. E o que nós podemos tirar de lição daqui? Que quando nós dormimos, o nosso espírito, deixando o corpo, entra no estado de maior liberdade. Atenção para o momento do sono. Atenção para como nós estamos nos sentindo ao acordarmos. Porque isso fala do tipo de companhia espiritual que nós estamos buscando quando dormimos, do tipo de lugar que nós estamos frequentando quando dormimos. Muito cuidado. Não bastaria também pensar que uma simples oração antes de dormir resolve tudo. Porque se não resolve orar minutos ou horas antes de desencarnar para mudar um hábito que foi construído ao longo de uma encarnação inteira, o sono é a mesma coisa. Nós precisamos viver o esforço da virtude, dos conteúdos salutares, dos sentimentos salutares, o máximo de tempo que nós pudermos, desejando isso por um ato de vontade. Quando nós deixamos o corpo, o espírito naturalmente vai em busca dos mesmos tipos de conteúdo a que nós desejamos enquanto estamos no corpo. Essa é uma das principais lições desse capítulo. Lembrem que André Luiz está trabalhando no bem. Ele está vivendo um outro momento. Busca pela oração agradecer a Deus, entrar numa outra sintonia. Busca pelo serviço no bem evoluir, aprender. Controla os seus maus instintos de curiosidade, de vaidade, de orgulho. Isso possibilitou a ele a possibilidade de ir visitar a mãe em esferas superiores. Ele nem percebia quando estava no umbral a presença dos emissários do bem que iam ao seu encontro. Pronto, acho que agora ficou bem claro. E agora, pelo pouco de esforço que ele faz com relação às possibilidades, claro, né? Para ele pode ser muito esforço, ele, durante um repouso, teve um desdobramento, entre aspas, pelos motivos que eu já expliquei, e foi ter esse encontro com sua mãe em regiões superiores a nosso lar. Então pensemos no tipo de vida que nós temos no corpo e vamos ter uma ideia da qualidade do nosso sono enquanto experiência do espírito. Com relação ao sonho, ele é uma composição de vários elementos, como nós também já vimos. Então não nos perturbemos excessivamente. Demos atenção aos sentimentos que compõem essa lembrança do sonho. São bons, são ruins, eles me colocam no estado de alerta. E aí, quando for o momento específico, mesmo que a gente não lembre da informação, esse conteúdo espiritual vai nos alcançar pela forma de uma intuição, como se fosse um conselho que a gente recebe. É a lembrança da vivência espiritual retomando
no momento preciso. Prossigamos para o segundo momento, então, do nosso estudo. Continuando o relato, nós vamos ter a fala aqui da mãe de André Luiz. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes. Então, olha o que a mãe de André Luiz está dizendo. Muita gente que desencarna perde muito tempo em atitudes contraproducentes. Quais são elas? Aguardando milagres que jamais se verificarão. Por exemplo, então a pessoa desencarna, não quer trabalhar, não quer produzir e fica aguardando milagres que não se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades, porque todos nós temos alguma habilidade útil, a simples expressões parasitárias. E aqui outras expressões dos desencarnados, além de ficarem aguardando milagres. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, porque não tem mais o contato com a família, se sentem solitários. Outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Acham que a tarefa que lhes está sendo oferecida não condiz com o que desejam, como no caso daquela senhora lá nos capítulos primeiros. Tudo era muito cansativo para ela, todos tratavam ela mal. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Eu vou pedir para vocês guardarem esses motivos aqui. Ou aguardam milagres, aqueles que desencarnam, ou se dizem desencorajados pela solidão, ou se dizem em desacordo com as tarefas a que foram chamados a desempenhar. Depois a gente vai retornar para esses casos. Mas ela prossegue. O Evangelho de Jesus, meu André, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Aqui a mãe de André Luiz faz uma diferença que é clássica no Espiritismo, né? A caridade material e a caridade moral. A caridade material é um exercício para que conquistemos as virtudes por meio da caridade moral. Essa última muito mais desafiadora, porque na caridade material nós podemos, não é regra, mas nós podemos só transferir posses para outra pessoa. Muitos fazem a caridade material banhada da caridade moral, mas é possível muitas vezes focarmos só na transferência de bens. A caridade moral são recursos que nós possuímos efetivamente. Por isso que ela diz, dá de ti mesmo. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora, da caridade material. Não te envergonhes de amparar
os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Então ela diz, dedica-te principalmente àqueles casos mais difíceis, aqueles que ninguém quer. Trabalha, meu filho, fazendo bem, em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida, esquece o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade até os últimos seres da criação muito abaixo dos vermes da terra. E aqui ela vai começar uma reflexão maravilhosa. Na bonificação exterior, ou seja, na remuneração exterior que nós recebemos por um trabalho, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Eu posso retribuir mal ou bem um trabalho prestado por alguém, considerando a minha falibilidade, os meus erros de justiça, de equidade, enfim. Mas, no concernente, atenção para isso aqui, ao conteúdo espiritual da hora de trabalho, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Ninguém precisa nos remunerar pelos trabalhos que nós fazemos do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do ganho que nós temos, mesmo ainda quando se trata de uma atividade profissional que não é remunerada de forma justa. Na contabilidade divina, nada disso se perde. Há uma correspondência direta entre os serviços e as forças divinas da criação. Gente, isso é maravilhoso. Nenhuma movimentação da nossa alma deixa de ser contabilizada. Tudo é contabilizado. Há uma correspondência direta entre o nosso serviço e as forças divinas da criação. A gente não precisa que ninguém saiba, que ninguém anote, que ninguém nos remunere muitas vezes pelo trabalho no bem. As forças divinas da criação estão contabilizando as nossas horas de trabalho e dedicação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores. Aqui o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na terra e noutros mundos. Ou seja, a remuneração na terra varia. A economia altera os parâmetros, os quadros, as tabelas, porque nós somos co-administradores, ora justos, ora não. Deus, contudo, diz a mãe de André, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador
quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Deus entende-se diretamente conosco no que diz respeito ao aproveitamento no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, a personalidade temporária do mundo, essa que tem o CPF, o nome, nasceu num país, é afetada pela remuneração exterior, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, essa que carrega as virtudes, a centelha divina que se referem os espíritos quando definem o espírito. Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. E aí ele encerra o capítulo, relatando que a mãe tomou ele nos braços, acariciou, e ele então adormeceu no sonho e foi despertar novamente no quarto ao lado das câmaras de retificação. Então essa reflexão da mãe de André Luiz deve nos dar uma certeza de justiça. E essa certeza no mundo caótico que nós vivemos, de tantas injustiças, é fonte de equilíbrio para o espírito imortal. Eu diria até, numa palavra mais pesada, fonte de sanidade. Tudo aquilo que nós fazemos, a forma que nós fazemos, a dedicação que nós empenhamos, está sendo contabilizado por Deus. Mesmo que os homens não reconheçam, mesmo que eles não nos remunerem justamente, mesmo que eles furtem o valor que nos é devido receber, isso está sendo contabilizado na providência divina. É por isso que o trabalho é fundamental, meus amigos, porque ele é a aquisição de valores e patrimônios para o espírito imortal. E não há outra forma de aquilatar esses valores. Lembrando que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Eu não falo só do trabalho exterior manual. Se eu estou parado aqui no processo meditativo e estou reformulando paradigmas para a aquisição de virtudes num trabalho de reforma íntima, isso é trabalho. E isso está sendo percebido, contabilizado pela justiça divina. Muito bem, para concluirmos, tem uma mensagem do Emmanuel intitulada Caminho de Luz. É o que vocês estão pensando, o trabalho é um caminho de luz, que está lá no livro Nascer e Renascer, em que ele vai resumir o valor do trabalho. E aqui eu peço para vocês trazerem de volta a desculpa que a mãe do André relata que muitos desencarnados, dão para não trabalharem. Solidão, abandono, o tipo de tarefa não é agradável, aguardam milagres que nunca vão acontecer. Quantos de nós encarnados não procedemos assim com relação às oportunidades que a vida nos dá? Nos afirmamos sem possibilidades, sem condições, ora mais tristes, ora desanimados, ora traídos, ora abandonados. Para tudo isso, o trabalho salutar é uma resposta. E é isso que Emmanuel vai nos dizer. Ele começa dizendo assim: para qualquer estação de melhoria e progresso,
aperfeiçoamento e elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Ou seja, qualquer vivência, qualquer estágio evolutivo, o trabalho é o caminho de luz que nós podemos acessar. Então lá vamos nós. Se te dizes inexperiente, eu não trabalho porque eu não tenho experiência. Acharás no trabalho a precisa maturação. Só trabalhando é que a experiência virá. Se te declaras em condições de fraqueza, o trabalho é a escola que te fará forte ante as exigências edificantes da vida. Eu não consigo, eu não tenho forças para superar esse desafio. O trabalho nos fará fortes para superar as exigências edificantes da vida. Pensemos nos nossos filhos. Se te afirmas sem méritos, não tenho méritos para essa atividade ou para essa aquisição dessa virtude ainda. O trabalho é via de acesso a eles, aos méritos. Se inibições ou angústias te cerceiam as manifestações, o trabalho é o processo mais rápido de extingui-las. Se a gente se sente inibido ou angustiado em determinadas manifestações de trabalho, o trabalho é o processo mais rápido de extinguir a angústia e a inibição. Se te asseveras nas sombras da ignorância, o trabalho é a lâmpada acesa que te clareará a existência sob a forma de estudo. Eu não posso fazer esse trabalho porque eu não sei. Faça e busque o conhecimento. E o próprio trabalho vai nos clarear a existência sob a forma de estudo. Se companheiros te abandonam, não posso trabalhar porque estou só. Qual é a forma de remediar isso? O trabalho é o meio de obter outros companheiros ao nível dos teus encargos. Sentar e reclamar do abandono, gente, não nos trará novas companhias por uma questão de afinidade. Continuemos o trabalho e o trabalho nos trará outras companhias ao nível das nossas responsabilidades. Se adversários te incomodam, o trabalho é a norma de ação para que te respeitem. Essa aqui é sensacional. Porque muitas vezes a gente sai da casa espírita do trabalho profissional afirmando que as pessoas nos incomodam. Me incomodam, eu não quero mais fazer esse trabalho. Nós sempre teremos adversários. Porque as nossas virtudes ou os nossos defeitos incomodam alguém, como vice-versa. A forma de nós sermos respeitados, vejam que Emmanuel não diz a forma de nós deixarmos de incomodar ou de sermos incomodados. A forma de nós sermos respeitados é trabalhando. Você quer ser respeitado por esses que te incomodam? Permanece fazendo o teu trabalho. Sem entrar em picuinhas, sem dar respostas apressadas. A nossa resposta é o trabalho. Os resultados da nossa ação edificante. Se a necessidade te bate à porta, o trabalho é a providência com que a liquidas. Se nós estamos vivendo momentos de dificuldade financeira que geram necessidades, só o trabalho pode liquidar essa dificuldade. Se mágoas te aniquilam as horas, o trabalho é o dissolvente que as destrói. Porque a gente não fica mergulhado ruminando aquela mágoa. O trabalho abre novas possibilidades, novas portas, novos afetos, que muitas vezes vão nos ajudar a ressignificar aqueles com os quais nós nos sentimos magoados. Se calúnias te apedrejam, o trabalho é o lugar em que as desmentes. Se alguém fala inverdades a nosso respeito, só há uma forma de desmentir isso, e não é com palavras,
é trabalhando. Se a perseguição te fustiga, e a posição, o trabalho, melhor dizendo, é a posição em que a justiça te assegura a defesa. Faltou um acento ali, né? Então, se nós somos perseguidos, gente, trabalhar é a forma em que a justiça, muitas vezes dos homens e a divina principalmente, nos assegura a defesa. Se a tentação te assedia, o trabalho é o método de frustrar a tentação, porque nós estamos com a mente ocupada produzindo conteúdo, ações salutares. Se você quer romper um mau hábito, um vício que aparece na forma de tentação, ocupe o tempo com atividades salutares, produza, trabalhe, estude. Se caíste em erro, eu não posso trabalhar porque eu falhei, eu estou em erro. O trabalho é o apoio em que te reergues. Se alguém te humilha, o trabalho é a força que te levanta. Se sofreste prejuízos, trabalhando, nós vamos nos refazer. O trabalho é o campo em que te refazes. E por fim, se a solidão te ensombra os dias, como muitos desencarnados alegam, para não produzirem nada, o trabalho é o clima que te enriquecerá de afeições. Vejam quantos amigos André Luiz fez quando se dispôs a crescer e trabalhar. Quantos afetos que alimentam a alma dele. E aí Emmanuel termina. Trabalha sempre, notadamente construindo a felicidade alheia, e estarás edificando a própria felicidade. Em capítulos anteriores nós já estudamos essa fórmula. Fazer o bem do próximo é cuidar do nosso próprio bem. O amor é Deus na criatura gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. De novo, o amor é Deus na criatura gerando bênçãos. Muitas vezes Deus está na criatura, mas a criatura não busca Deus. O trabalho é a criatura em Deus. A criatura buscando Deus, realizando por isso, porque está com Deus e em Deus, prodígios. De todas as formas, o trabalho é a nossa defesa, é o nosso progresso, é a nossa alegria. Quantas vezes, para concluirmos costurando tudo o que nós vimos hoje, nós deixamos o corpo e vamos na companhia dos nossos obsessores, dos nossos inimigos do passado, porque nos entregamos a mágoas, a ressentimentos, a calúnias. Para dormirmos como André Luiz e irmos para regiões superiores de estudo, trabalho, usemos o trabalho no estado de vigília como uma defesa, como uma forma de estudo, esclarecimento e progresso. Esse é o recado e o convite da mãe de André Luiz, dessa obra fantástica que nós estamos estudando. E é com esse convite que a gente encerra esse estudo. Um abraço a todos vocês, meus amigos que nos acompanharam, minhas amigas até aqui. Deixem aí as dúvidas, as sugestões. Nós coletamos todas elas, ou quando são em muito volume, algumas delas para a nossa live, mas respondemos todas, mesmo que seja aí no chat do YouTube. Nós respondemos todas elas nessa interação que é muito produtiva para o nosso estudo. Um abraço a todos vocês, fiquemos com Deus e até o nosso próximo sábado.